Continua a nossa exposição em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 a 16. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 a 16. Os irmãos que encontrarem o texto sagrado podem ficar em pé em respeito à palavra do nosso Deus. Os irmãos encontraram Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 até o 16. Amém? Nosso tema hoje é o Filho do Homem entre os castiçais. Só antes de lermos, aprendemos já o que são os castiçais e também já aprendemos a quem se refere o termo Filho do Homem. Então os irmãos já estão sabendo disso, certo? Aprenderam, nós vamos dar sequência à nossa exposição. Versículo 12: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Fechemos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti pelos livramentos, pelo Teu cuidado, que permitiu-nos, Senhor, estarmos aqui essa noite. Senhor Deus, se o Senhor nos trouxe aqui, foi porque o Senhor tem uma palavra para nós. Nós não saímos de nossa casa em vão. Pelo contrário, nós temos a certeza que o Teu Espírito Santo, Senhor, falará aos nossos corações essa noite, por meio da Tua palavra, da exposição da Sagrada Escritura. Não queremos, Senhor Deus, ouvir o homem, mas queremos ouvir a voz do Senhor Jesus, Senhor Deus, a proclamar, a, Senhor Deus, ser exaltada através da proclamação do Santo Evangelho que iremos proferir nesta hora. Nos usa, Senhor, com Tua graça e com Tua misericórdia, para que possamos falar tudo aquilo que esteja de acordo com a Tua palavra, não indo nem além e nem aquém daquilo que o Senhor já estabeleceu na Sagrada Escritura. Abre o coração e a mente de cada um de nós, Senhor Deus, e que possamos ouvir a Tua voz e sairmos daqui alimentados pela palavra do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sentados, queridos irmãos e irmãs. Filho do homem entre os castiçais, o nosso tema dessa exposição, ainda continuando a refletir nesta passagem. Quando o apóstolo João volta-se para ver quem falava com ele, nós já vimos isso, que a primeira coisa que ele vê foram os 7 candeeiros, 7 castiçais, as 7 lâmpadas, como você queira chamar, dependendo da sua tradução. E ele viu os 7 castiçais, os 7 candeeiros, que amparavam lâmpadas incandescentes. Os candeeiros, portanto, iluminavam, certo? Traziam luz. E ele, portanto, quando volta-se para ver quem falava com ele, ele viu primeiramente esses candeeiros, essas lâmpadas. Meus irmãos, o interessante é que o texto sagrado diz que, lá no verso 12, no final do verso 12, que ele viu 7 candeeiros de ouro. A gente precisa entender muito com símbolos, com simbologias. E diante desses símbolos e simbologia, nós vamos compreender o significado deles para nós e como isso se aplica ao texto. Quando nós vemos o ouro nessa passagem, nós vamos entender que o ouro, ele reflete, ele significa 2 coisas. Primeiro, ele está refletindo aqui ou significando a deidade de Cristo. A deidade significa a divindade de Jesus. Segunda coisa que o ouro está simbolizando,
a glória de Cristo. Mas é importante dizer uma coisa: o que era que era de ouro? Aqui no verso 12, os candeeiros. Os candeeiros, no verso 20, vai dizer que são as 7 igrejas. Pastor, como então esse ouro simboliza a divindade e a glória de Cristo, se esse ouro não estava em Cristo, mas estava nos candeeiros que simbolizam a igreja? Mas nós temos que entender uma coisa: o apóstolo Paulo disse que a cabeça da igreja é quem? Se Cristo é a cabeça, nós que somos os membros da igreja, somos os membros deste corpo. Cristo a cabeça e nós os seus membros. Meus irmãos, aqui tem um ensino extraordinário e maravilhoso para nós, porque nós temos que entender uma coisa: a igreja precisa refletir o seu Senhor. A igreja jamais ela pode trazer glória para si. A igreja ela não pode trazer glória, exaltação para si mesma, porque a igreja em si ela nada tem. Mas não é isso que nós temos visto nos últimos dias. Quando nós olhamos o evangelicalismo brasileiro, as religiões evangélicas aí fora, nós vemos que as pessoas hoje estão exaltando o quê? A igreja, a denominação. Tanto que você conversa com as pessoas, quando você vai conversar com certos crentes, ele fala mais a minha igreja do que de Jesus. Não, porque na minha igreja, não, porque o pastor da minha igreja, porque lá na minha igreja. E Jesus fica onde? Meus irmãos, a glória da igreja é a glória de Cristo. O escritor bíblico deixa bem claro, né? Em que eu vou me gloriar? Me gloriarei em Cristo. Paulo vai dizer que não tem nada de se gloriar em si mesmo, mas ele tem que se gloriar em Cristo, porque Cristo fez tudo por ele nada fez. Cristo já fez tudo por nós, portanto a glória deve ser de Cristo. E meus irmãos, eu sei que isso é algo tão profundo, que se a pessoa não tiver cheia do Espírito Santo, ela não compreende. Sabe por quê? Porque quando eu falo isso, olha, a glória da igreja é a glória de Cristo, talvez isso entre em um ouvido e saia pelo outro. Mas nós temos que entender o que é que significa essa glória. Meus irmãos, primeiro, defina o que é glória. O que é glória? Já parou para pensar? O que é glória? Não temos como definir o que é glória. Quando nós falamos glória a Deus, nós estamos tentando expressando um tipo de exaltação, mas o significado de glória, na sua expressão profunda, nós não sabemos. Sabemos que é algo bom, não é isso? Mas não temos a definição, a clareza do termo glória. Meus irmãos, quando nós da igreja e a glória de Cristo, nós estamos dizendo, portanto, que Cristo deu à igreja a sua glória. Cristo deu à igreja a sua bênção, o seu favor. Irmãos, nós não estamos aqui por causa do que tenhamos feito, nós estamos aqui por causa de Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu sei que as provas são grandes, as lutas são grandes, os problemas que enfrentamos na vida são extraordinários, são grandiosíssimos, mas a glória de Cristo é muito maior. A doença pode ser enorme, mas a glória de Cristo é maior. O desemprego pode ser grande, mas a glória de Cristo é maior. O problema familiar pode ser volumoso, mas a glória de Cristo é maior. E aquele que está em Cristo recebe parte da sua glória, é participante da glória de Cristo. Não porque nós fizemos algo, volto a dizer, mas porque Ele fez tudo por nós e nos chamou. E quando Ele nos chamou, nós ouvimos o seu chamado. E se nós nos rendemos ao Senhor, nós somos participantes dessa glória. Por isso as pessoas têm que olhar para o crente, olhar para a igreja, e não pode ver no crente e na igreja seus méritos, mas precisa ver Cristo. As pessoas têm visto em você Cristo Jesus, as pessoas têm visto em você a pessoa de Jesus. Você tem refletido o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. Nós temos que ter isso em mente. Nós temos que ser espelhos de Cristo.
nós precisamos refletir, portanto, Cristo em nós. Tanto que Paulo diz isso, né? Cristo em nós, esperança da glória. Tá certo? Meus irmãos, a igreja, portanto, ela precisa refletir, já falei isso em sermão passado, a divindade de Cristo e a glória de Cristo. Divindade por quê? Porque Cristo não é uma criatura. Cristo não é um ser criado. Os testemunhos de Jeová afirmam que Cristo ele é um Deus inferior. Ele é um Deus abaixo de Deus. Alguns afirmam que Cristo é apenas uma criatura. Alguns até chegam ao ponto de dizer que Cristo não é Deus. Mas o que a Escritura afirma? Que Cristo é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o que, irmãos? O Verbo era o que, irmãos? Pode falar com glória, vamos falar com glória. O Verbo era o que? Era Deus. E é esse Jesus a quem nós servimos, Ele é Deus. Eu não sei se você consegue enxergar isso, mas isso me maravilha, isso alegra o meu coração, porque esse Jesus, João Paulo, ele disse que estaria no meio daqueles que estivessem invocando o seu nome. Onde estivessem 2 ou 3, ele estaria reunidos em seu nome. Ele estaria onde, gente? No meio deles. Nós estamos invocando o nome de quem? Você crê que ele está aqui? Então esse Deus poderoso, irmã do carro, ele está aqui. Qual é o seu problema, meu irmão? Qual é a sua luta, minha irmã? Confesse, entrega aos pés de Cristo, entrega aos pés do Senhor Jesus, que Ele vai te abençoar. Não sou eu que estou te prometendo. Há muitos aí, apóstolos, bispos, daqui a pouco, né? Está faltando só aparecer semideus também, né? Fulano de tal, semideus. Há muitos aí prometendo culto do não sei o quê, culto do não sei o que, venha para cá e tal. Hoje é o culto da vitória, culto da cura. Se eu falar para você, te prometer alguma coisa, eu não posso fazer, eu vou ser mentiroso. Eu não posso fazer nada, eu não posso te prometer nada, mas Jesus o pode, porque Jesus, Ele é Deus. Lógico, Cristo não é o Pai, e o Pai não é Cristo, o Filho, e o Espírito Santo também não é o Pai, e também não é o Filho, mas os três são um. Agostinho de Hipona, João Calvino, Lutero, falava algo sobre a Trindade, dizendo o seguinte: olha, aí mora a maravilha da Trindade. Eu não compreendo, eu não entendo na sua plenitude, mas eu creio. E aí é onde mora a fé, porque a fé se baseia no crer. Meus irmãos, lógico, quando nós entendemos, nós cremos melhor. Mas há coisas que Lutero dizia, né? São mistérios de Deus, e que nós não podemos compreender na plenitude. Nós compreendemos em parte, e em parte nós fazemos o quê? Cremos. E crendo, nós seremos abençoados. Por isso Jesus pode falar: eu e o Pai somos, quem lembra? Somos o quê? Um. É interessante porque o Apocalipse vai nos mostrar justamente isso. A glória do Pai é vista também no Filho. O Filho não tem glória inferior. O Pai deu glória ao Filho. Eu não sei se você compreende isso. Por isso que quando você lê Apocalipse, diz que os anciãos, né, os anjos, a criação se prostra diante do Filho, do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, mas agora Ele é poderoso, Ele é leão, vindo para julgar as nações. Ele é aquele, né, o cavaleiro, o rei montado no cavalo branco, que tem na sua coxa escrita a palavra de Deus, o nome pelo qual é chamado, e ele vem para julgar, ele vem para julgar e vem para salvar os seus. Esse Deus poderoso, que subjugará todas as nações, esse Deus poderoso, Jesus Cristo, esse a quem a Bíblia diz que no último dia todo joelho se dobrará, e como o louvor diz, né? Louvor ecoando a palavra, e toda língua confessará que Jesus é o quê? É o Senhor. Por quê? Porque o Pai deu a glória ao Filho. Nós temos que entender que a este Filho, a este Jesus, a esta Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem nós servimos. Glória a Jesus por isso. Por isso nosso coração tem que estar cumprindo o mandamento que Paulo nos deu. Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E Paulo foi quem? Foi um homem que o fim da sua vida foi uma prisão férida, fria, e depois sendo a sua cabeça decapitada em Roma. Mas Paulo se alegrava no Senhor.
mesmo sofrendo, mesmo tendo dificuldade. Paulo diz, né? Eu aprendi a viver com pouco e com muito. Eu aprendi a ter pouco para comer, como a ter muito. Diante de tudo aquilo que Paulo, nós conhecemos da história de Paulo, tudo aquilo que ele enfrentou, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É uma ordem. O cristão, ele tem que ser alegre, ele tem que ser feliz, mas alegre e feliz em quem? Em Cristo. Sabe por quê, irmão e irmã? Se você fosse alegrar nas circunstâncias, eu pergunto, quem de nós será feliz? Porque se você olhar para a sua vida hoje, você está enfrentando algum problema, está passando por alguma angústia. Mas se você tem alegria no Senhor, pode vir a luta que vier, a alegria estará firme, porque a sua alegria, ela não morre, ela vive, porque ao terceiro dia ressuscitou, ao terceiro dia ressuscitou, vive está, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, como o credo diz, de onde há um dia para vir julgar os vivos e os mortos, e nós os salvos estaremos com Ele para todo o sempre. Aleluia, Deus. Meus irmãos, portanto a igreja deve refletir essa divindade. Quando alguém perguntar qual é o nome do seu Deus, responda: o nome do meu Deus é Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, porque foi Ele que foi na cruz e morreu por mim. Ah, mas o nome de Deus é Jeová. Amém. Primeiro que Jeová é uma adaptação do português. O nome de Deus que aparece no hebraico é um nome pronunciável. Alguns chamam Yahvé, mas é só consoante, não tem como pronunciar. Por isso que o judeu chama Deus de Adonai, Senhor. Tá certo? Meus irmãos, quando falar isso, vai dizer o seguinte: olha, o meu Deus é o Pai, mas o meu Deus também é o Filho, o meu Deus também é o Espírito Santo, porque os três são um. Esse é o meu Deus. Os castiçais representam, portanto, as 7 igrejas da Ásia, pois a igreja é o corpo de Cristo. Os castiçais representam nós, a igreja do passado, a igreja do tempo de João e a igreja do futuro. Nós estamos representados aqui nos castiçais, mas os castiçais estão sob o cuidado de quem? De quem? Quem é que está cuidando dos castiçais? Quem é que passeia por eles, João Paulo? Quem é? Jesus. Quem tentará algo contra os filhos de Deus? Quem tentará algo contra os servos de Deus? Jesus é o nosso Senhor, e Ele é que cuida da sua vida, meu irmão. O mundo vai tentar te perseguir, o próprio inimigo, mas se você está em Cristo, você está seguro nas poderosas mãos do Senhor. E nada, meu irmão, nada, como nós cantamos aqui no nosso último culto: quem nos separará, Romanos 8,35, do amor de Cristo? Fome, tribulação, angústia, morte, perseguição, nudez, perigo, espada. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque maior que está conosco, que Ele vai nos preservar até o último dia. E aqui não saia daqui se exaltando não, viu? Olha, eu estou na igreja porque eu sou fiel. Não, não, não. Você está aqui porque Cristo te preservou. A glória não é sua, a glória é de Cristo. Porque se você acha que você está aqui porque você é fiel a Deus, é obrigação sua ser. Mas você só será fiel se Deus tiver misericórdia de você. Tá certo? Se você acha que você está aqui hoje por causa que você tem algum mérito, meu irmão, cuidado, para que você não venha cair amanhã. Os que caíram, aqueles que caem porque confiam nas suas obras, confiam em si. Mas se nós confiarmos no Senhor, o Senhor nos preservará. Só um detalhe: alguém pode estar pensando o seguinte: mas pastor, a gente chora também, a gente se entristece, a gente se angustia. E eu disse que a gente não se angustia? Os salmos estão aí para nos mostrar que nós vamos chorar, nós vamos ter tristeza, mas os salmos também vão nos mostrar que o Senhor é a nossa força. Eu vou chorar por um ente querido, eu vou chorar por um problema, eu vou ter tristeza, eu vou ter, mas quando eu olhar para os problemas, eu vou ter o seguinte: maior é o meu Senhor, porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu alimento, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a vida, o Senhor é aquele que me consola, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é tudo para mim. Se talvez hoje você está angustiado porque talvez está te faltando esse entendimento, Cristo, o Senhor, tem que ser tudo na sua vida, meu irmão. Corra para os braços de Cristo. Talvez hoje você está longe dele,
Talvez hoje você está distante dele, mas ele está de braços abertos para te receber. Como aquele filho pródigo, né? E quando ele voltou para casa, como é que o pai estava? Abraçando, né? Esperou ele de braços abertos. E ele o recebeu, mas ele não julgou aquele filho, pelo contrário, ele perdoou o filho e o restaura. Mas você também tem que entender o seguinte: como foi que o filho chegou diante do pai? Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ó, me trata como um dos teus servos. Chegue hoje assim diante das pés de Jesus. Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Então Deus, me trata como um servo. Mas se tenha certeza, se você chegar humilde diante dele, ele vai te receber como um filho amado. E haverá festa no céu por causa da tua vida. O azeite, porque se aquelas lâmpadas estavam acesas, é porque elas tinham o que dentro dela? Azeite. Tá certo? Tem que entender. O azeite que estava ali nas lâmpadas tipifica o Espírito Santo. Você observa que a Trindade está aqui. Porque se Cristo está em glória, foi porque o Pai deu glória ao Filho. O Filho é aquele que passeia entre as lâmpadas. As lâmpadas refletem, né, a divindade de Cristo, a sua glória. E elas estão cheias do azeite. E o azeite é tipo do Espírito Santo. Espírito Santo esse que mora no crente e que passeia, que movimenta a igreja. Eu quero trazer 2 textos da palavra para confirmar o que eu estou falando. Se você puder, lá em Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 2 e 6, diz o seguinte: verso 2, Zacarias 4, 2: e me perguntou, que vês? Respondi, olho, e eis que um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Verso 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você está aqui por força? Por violência? Se for, vai embora, não fique não. Agora, se você está aqui pelo Espírito, você será abençoado. E talvez hoje o que está te faltando para sair daqui alegre, abençoado, é ser cheio do Espírito. Peça ao Senhor, Senhor, assim como tu deste a visão a Zacarias, que ele viu, Senhor, aquelas lâmpadas, aquelas 7 lâmpadas, aquele candelabro, com vasos de azeite, cada um em cima de cada tubo, para ser cheios do azeite. Senhor, enche a minha vida com teu Espírito Santo. Senhor, enche a minha vida de Deus, enche a minha vida da tua presença. Meus irmãos, não adianta eu dizer aqui, irmãos, o anjo entrou nessa igreja com cura, com libertação, com salvação da família, se você não for cheio do Espírito. Meus irmãos, não adianta ter riquezas, não adianta ter uma mesa farta, não adianta ter uma vida maravilhosa neste mundo, se nós formos vazios do Espírito. O que mais precisamos é ser cheios do Espírito Santo, porque um homem e uma mulher guiados pelo Espírito, ninguém pode contê-los. Você sabe o que é que o inimigo o que ele mais quer ver em você? O diabo quer que ele mais quer ver em você, quer ver em você um vaso vazio, porque um crente vazio do Espírito, o diabo domina. Agora um crente cheio do Espírito Santo, eu pergunto, qual é o inimigo que pode com ele? Sansão, enquanto estava cheio do Espírito, os filisteus não dominaram Sansão. Ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Davi, enquanto estava cheio do Espírito, Davi venceu os gigantes, venceu o inimigo. Todos aqueles que foram cheios de Espírito, Moisés, Samuel, os juízes, os reis de Judá, os inimigos não puderam com eles. Mas porque a força estava neles? Não, é porque a força estava no Espírito Santo que estava dentro deles. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos fazer cheios do seu Santo Espírito, Senhor. Nós precisamos do teu Espírito, nós precisamos mais de ti, Senhor. Nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo, porque cheios do teu Espírito Santo, como o louvor diz, não há ferrolho, não há porta, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Senhor, um homem cheio do teu Espírito, uma mulher cheia do teu Espírito, vai poder orar, a enfermidade ser
cessada, vai poder orar, portas de emprego serem abertas, vai poder pregar o Evangelho, e o principal, vidas serem salvas. Meus irmãos, carecemos de ser cheios do Espírito Santo, porque só cheios do Espírito Santo as pessoas verão em nós Cristo Jesus. É por isso que a igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, ela consegue passar até mesmo pelas perseguições. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela possui poder e calor, fogo do Espírito. E esse fogo do Espírito, por onde passa, ele consome todo o pecado, toda a maldade. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Tem maldade na sua casa? Tem coisas ruins na sua casa? Se você for um crente cheio do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo vai consumir todo o mal, e você vai ver a bênção do Senhor no seu lar, na sua família. Observe, meus irmãos, que a atenção de João não está sobre as 7 igrejas. Ele olha os candeeiros, mas a atenção dele não está sobre a igreja. A atenção dele está sobre aquele que falava. E quem é aquele que falava? Jesus, isso aí. Meus irmãos, aqueles crentes daquele momento da igreja primitiva, eles precisavam saber que Jesus era o Senhor, que Jesus estava com eles. Jesus apresentado como um sumo sacerdote, cheio de compaixão, e como rei conquistador estaria junto daqueles irmãos. Entenda uma coisa, qual era o contexto? As 7 igrejas estavam passando por perseguição. A maior prova disso é que o pastor da igreja de Éfeso estava onde? Preso na ilha de Patmos, que era João, o apóstolo João. A igreja estava sendo perseguida. A igreja estava sendo, meus irmãos, naquele momento, fortemente perseguida pelo Império Romano. Por um rei, por um imperador, que as pessoas o adoravam como o Senhor, como um Deus. Mas o Senhor da igreja, o Deus da igreja é Jesus Cristo. E Jesus agora manda uma palavra para essas igrejas, para lembrar os crentes, fortalecê-los, sede fiéis. Por isso você vai entender, né? Por isso que ele fala lá, ser fiel até a morte. Toma cuidado, cuide da tua coroa, para que ninguém venha e tome a de ti. Porque aquela igreja está passando perseguição. E a palavra do Senhor em Apocalipse é para que ela permaneça firme, porque o Senhor Jesus, ele é sumo sacerdote, mas ele também é rei. E que rei? Um rei conquistador, que vem para vencer. Aonde está isso, pastor? Quando João diz que viu ele com aquelas vestes, a roupa que Jesus glorificado está vestindo, é uma roupa que só era utilizada por 2 pessoas. Os irmãos sabem quem? O sumo sacerdote e o rei. Jesus está vestido com a mesma roupa, só que uma roupa mais gloriosa, porque as vestes dele eram vestes brancas, né? Alvas como a lã. Santidade, a santidade do Senhor. Aquele mesmo Deus santo que Isaías viu, Isaías 6, santo, 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 João também está vendo agora na pessoa de Cristo, a santidade das suas vestes. Quando Jesus se apresenta daquela forma, ele está mandando um recado para a igreja do Senhor, não só lá naquele período, mas para toda a igreja durante a história. Vocês têm um sumo sacerdote que está diante de Deus o Pai, intercedendo por vocês. E vocês têm um rei conquistador, um rei que é o Senhor de vocês. E eu pergunto, às vezes você pode se sentir só, desanimado, não é verdade? Mas lembre de uma coisa, você tem um rei. E há um louvor do nosso cenário que nós ainda não cantamos aqui, mas um dia vamos cantar, que diz o seguinte: o rei está vindo, o nosso rei Jesus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão aí. O amor de muitos se esfriaria. Olhe ao seu lado, veja quantos crentes têm esfriado. Isso não deve ser motivo de tristeza. Lógico, a gente quer que as pessoas se convertam, fiquem firmes, mas deve ser um motivo também de despertamento. Sabe por quê? Como nós cantamos no início do culto, vigiai e sempre orai ao crente. Sabe por quê? É um sinal, Jesus está às portas. Meus irmãos, já podemos ouvir os passos do nosso mestre. Em breve ouviremos o toque da trombeta, e em breve ouviremos como o louvor vigiai e sempre orai ao crente diz, né? Meus filhos, entrai no meu doce lar, entrai. Você precisa estar preparado para esse dia. Meus irmãos, você não é só,
minha irmã, você não está só, meu irmão. Você tem um sumo sacerdote, você tem um Deus, um rei conquistador. Aqueles irmãos precisavam saber que Jesus já havia cumprido as profecias que está em Daniel. Eu quero ler com você agora lá em Daniel, capítulo 7 do profeta Daniel. Daniel capítulo 7, o versículo 13 e 14. Para que você veja a profecia cumprida em Jesus. Cumprida em Jesus. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, diz o seguinte. Daniel diz, Daniel 7, 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Eu pergunto, quem é esse que Daniel está vendo? Jesus. Ele podia não compreender, né? Mas nós entendemos agora que é Jesus. Um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Quem é o ancião de dias? Deus o Pai. O Filho falando com o Pai. A Trindade Santa atuando. Vamos continuar. E o fizeram chegar até ele. Verso 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu pergunto aos irmãos, Jesus já reina? Amém. Reina. Só que ele ainda vai reinar na sua plenitude. Tudo que acontece está debaixo do reinado do Senhor. Mas a plenitude do seu reino virá, sabe quando? Quando os céus se abrirem e o nosso Senhor vier e estabelecer o seu reino de glória. E nesse dia, crentes e não crentes, judeus e gentios, irão se dobrar diante dele e vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Toda língua confessará que Ele é o Senhor, e se estabelecerá o juízo do Senhor, os crentes para a salvação e os ímpios para a condenação, mas todos irão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Tem aquele ateuzinho lá da tua escola que diz que Deus não existe, aquele professor comunista, aquele outro que diz que não crê em Deus, teu vizinho, ele vai ter que se curvar um dia, e ele vai ter que entender, e ele vai ver o homem das mãos furadas, mas agora em corpo de glória, ele vai ter que dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Meus irmãos, eu não sei se isso traz alegria para o seu coração, mas isso traz alegria e conforto para mim, porque eu sei que eu não estou só. Meus irmãos, 2019 foi um ano difícil para mim, para a minha família. Os irmãos sabem da minha luta, mas em nenhum momento eu estive só. Em todo momento eu tive o Senhor ao meu lado. E eu sei que o Senhor, como eu disse a vocês lá no grupo, lá no WhatsApp uma vez, eu sei que o Senhor ouviu e respondeu cada oração de cada irmão, quer aqueles que eram próximos, quer aqueles que eu nem conheço, que oraram por mim e pela minha família. E eu sei que o meu Senhor esteve comigo em todos esses momentos. Às vezes chorei, às vezes desanimei, mas como um Pai amoroso, Deus me colocou em seus braços. Deus me deu conforto e consolo. E eu digo a você por experiência: não desista, não desista. Creia, meu irmão, creia, vá até o fim, porque você verá a glória de Deus. O que eu vi de glória de Deus na minha vida ainda foi muito pequeno, porque eu verei uma glória muito maior, e essa glória vai ser um dia poder ver o meu Senhor face a face, como o louvor diz, né? Face a face eu verei, face a face nós veremos a Jesus. Que glória, meus irmãos, de saber disso. Jesus já havia se identificado, enquanto ele esteve aqui nesta terra, se identificado a si mesmo quando ele compareceu diante do Sinédrio, mostrando que ele era sacerdote e rei. Tanto que isso foi o motivo que os sacerdotes do templo quiseram matar Jesus, que o levou à cruz. Eu queria que você, só para confirmar, a gente tem que mostrar a prova, né? Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Depois você até marca, né? Na sua Bíblia, ó, Daniel 7, o pastor leu, Zacarias 4, Mateus 26. Lê esses capítulos em casa, que Deus vai falar ao seu coração. Mateus 26, Mateus 26, versículo 64. Mateus 26, verso 64. Respondeu-lhe Jesus:
Tu disseste, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus, ele está falando dele. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Se você ler a passagem, eles estão perguntando se Jesus ele é Deus, ele é Filho de Deus. Ele vai dizer, olha, você disse. Quando Jesus disse, olha, você disse, você que disse, ele está dizendo o seguinte, quando você me pergunta, você está confessando que eu sou Filho. E eu vou te falar ainda mais, um dia você vai ver o Filho do Homem vindo nas nuvens, né? Ele assentado à direita de Deus, vindo nas nuvens do céu. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Anás e Caifás, se foram aqueles sacerdotes, né, os sumos sacerdotes, que pediram a crucificação de Jesus, eu não sei se você sabia disso. No último dia eles verão Jesus em glória. Aqueles soldados, João Paulo, que crucificaram o Senhor, um dia verão Jesus em glória. Eu não sei se você já parou para pensar como estará o coração desses homens. Eu acho que eles vão tremer de temor, porque eles vão perceber que eles mataram, não foi um homem qualquer, eles mataram naquela cruz o Filho de Deus, e que ele ressuscitou, e que, como ele disse naquele dia de juízo, eu voltarei nas nuvens, eles verão. Felizmente verão para condenação, mas verão, porque o que Deus fala, ele cumpre. Guarde isso aqui também, viu? O que Deus promete, ele cumpre. Você tem promessa de Deus na sua vida? Então creia, ele vai cumprir. Só que eu preciso dizer uma coisa para você, às vezes há promessas que ele vai cumprir depois da nossa morte, sabia disso? Deixa eu provar para você, posso? Ele falou para Abraão que Abraão seria o pai de nações. O nome Abraão seria pai de uma multidão. Mas o Senhor depois chamou Abraão e disse o seguinte: Abraão, seu nome Abraão não será mais Abraão, mas será Abraão. É interessante porque ele acrescenta mais esse A, né? E isso faz com que Abraão, certo? Ele agora se torne pai de nações, pai de multidões. Isso é interessante, você se já para pensar. Naquele momento, Abraão não tinha tido ainda o filho da promessa. Ele tinha tido o filho de barriga de aluguel, mas o Senhor disse, não é esse. Lembra você que Abraão, quando ouviu a promessa de Deus, Abraão não era um homem, não era um jovenzinho, ele era um homem de 75 anos. Eu pergunto a você, Deus cumpriu a promessa? Cumpriu. Ele viu o filho da promessa, mas ele viu a grande multidão? Não. Mas se você passar um pouquinho adiante, não precisa nem muito não, à frente não. Quando Jacó volta com a sua família para reencontrar com Esaú, seu irmão, ele já vem com um grande número de pessoas. Quando Jacó vai para o Egito, amando do seu filho José, chega no Egito, não é um grupinho, né? Mas já um grande povo. Quando Israel sai do Egito, tudo indica que ali havia mais ou menos 2 milhões de judeus, de israelitas. Eu pergunto a você, Abraão viu isso? Não. Mas eu pergunto, Deus cumpriu a sua promessa? Qual deve ser o seu papel? Leia depois, eu vou deixar um conselho para você, irmão. Leia Hebreus 11. Lá vai dizer, né? Pela fé Abraão, pela fé Isaac, vai falando. Aí vai dizer, né? Olha, e eles morreram sem ver as promessas. Então o louvor que diz aí, né? Que quem tem promessa de Deus não morre não. Não cante isso não, irmão, por favor, não escuta isso não. Porque lá em Hebreus 11 vai dizer que eles morreram sem ver as promessas, mas Deus cumpriu a promessa. Guarde isso, Deus cumpre o que Ele diz. Ele prometeu que um dia o Siló viria, e a ele se congregaria todos os povos. Por qualquer parte desta terra você vai encontrar um crente, até nas nações mais fechadas do mundo, como a Coreia do Norte. Esse Siló que um dia veio e está juntando pessoas de vários povos, ele prometeu que um dia voltará, e ele virá agora de uma vez por todas para julgar e para salvar. Às vezes parece que está demorando, né? Mas não está não, viu?
Deus vai cumprir a sua promessa. Em breve Jesus voltará. As vestes de Jesus, descritas no versos 13 a 15, indicam, portanto, tanto o seu sacerdócio quanto a sua dignidade real. O cinto de ouro puro que ele estava segurando ali, né, estava preso quase à altura do peito, em volta do seu peito, é a marca da realeza triunfante. Aquele símbolo, aquele cinto simbolizava justamente a realeza triunfante de Jesus. Ele não é qualquer rei, ele é o rei dos reis. Então não tem Bolsonaro, Trump, rainha da Inglaterra, que é maior do que o nosso Deus. Nosso Senhor Jesus, ele é o rei dos reis. Você não serve a qualquer um, não, irmão. Você serve ao rei dos reis, ao Todo-Poderoso. Meus irmãos, portanto, essa realeza triunfante que era encontrada ali, que era contrária a um cinto de pano. Quando Jesus andou nesse mundo, todo indica que ele andava de túnica, né? Uma veste comprida, e provavelmente ele tinha um cinto também. Você acha que o cinto que Jesus usava enquanto ele esteve nesse mundo era de ouro? Não. Era de pano, de couro, porque ele veio como servo. Mas ele ressuscitou para ser rei, e rei triunfante. E ele disse, né, em Apocalipse, que Deus nos fez para reis e sacerdotes. O Senhor Jesus também quer compartilhar conosco a mesma glória que ele recebeu do Pai. Louvado seja Deus por isso, porque o meu destino não é o cemitério. Um dia eu sei que eu vou morrer, mas o meu destino não vai ser pó. O meu destino vai ser rei e sacerdote para o nosso Deus e Pai. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, ele é o rei e sacerdote profetizado no Antigo Testamento e também identificado no livro de Hebreus. Eu quero ler também Hebreus com vocês, para nós já caminharmos para o encerramento. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 4, o versículo 14, 15 e 16. Hebreus 4, 14, 15 e 16. Diz o seguinte, Hebreus 4, 14. Irmãos, encontraram? Olha que maravilha. Apocalipse já tinha sido revelado a João quando Hebreus foi escrito? Não, é o último livro do Apocalipse. Mas olha como é que o Espírito Santo usa os seus servos. O autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz, Hebreus 4,14: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Por que nós estamos pregando o credo apostólico? Porque nós temos que entender que o crente tem que confessar a sua fé. Vamos continuar. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por que ele pode compadecer-se da nossa fraqueza? Porque Jesus não foi um espírito exaltado. Jesus se fez homem. Se um dia você orar e dizer assim: Senhor, ó Deus, eu não tenho nada para comer hoje, eu estou passando necessidade, Senhor. O que o autor dos Hebreus está dizendo é que você pode confiar que Deus vai abrir as portas. Porque Jesus também sabe o que é ter fome. Senhor, eu estou enfermo. Você acha que quando Jesus foi à cruz ele estava bem de saúde? A prova tal é que ele suou, ele teve hemorragia na pele, né? Da epiderme, na noite em que ele foi traído. Ele perdeu sangue. Eu pergunto, alguém que perde um grande volume de sangue pode estar bem de saúde? Mas ele foi até o fim. Aí está explicado. Porque depois de ter suado sangue, ser açoitado como foi, ferida sobre o seu corpo, ele não consegue levar a cruz. Porque aquele corpo estava debilitado. Olha, Jesus sabe o que é sofrer. Senhor, a minha família está passando por isso. Senhor, a minha família não crê que o Senhor me salvou. A minha família não acredita em mim. O Senhor sabe, porque os próprios irmãos de Jesus, os meios irmãos, né? Lá em Marcos vai dizer que eles também não criam em Jesus. Meus irmãos, Deus conhece a tua dor. Deus conhece o teu sofrimento, porque ele um dia se tornou homem como nós, só que sem pecar, mas ele conhece a tua dor e o teu sofrimento. Por isso o autor dos Hebreus diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza.
Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Toda a tentação que você enfrenta, Jesus enfrentou, mas ele não caiu. Por isso aqui é um ensino para nós. Pastor, eu estou pecando, eu caí na tentação, pastor. Aí a nossa resposta é: você poderia não ter caído, porque o teu Senhor também foi tentado, mas ele venceu. Se você estiver firme em Cristo, você conseguirá vencer até mesmo as tentações. Versículo 16. Qual é o conselho do autor aos Hebreus para nós, portanto, agora? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é o seu problema? Qual é o socorro de Deus que você precisa hoje? Chegue confiadamente em Cristo, porque Ele está lá, Ele rasgou o véu, Ele está lá diante de Deus como sumo sacerdote, intercedendo por você. Achegue-se confiadamente em Cristo, ao trono da graça, que você encontrará misericórdia, você encontrará graça e socorro para o tempo oportuno. Deus cuidará de nós. Às vezes a corda estica, né? A gente passa por um momento de prova, né? Que Deus vai estica, e quando a gente acha que vai arrebentar, Deus vem com misericórdia, com graça e com socorro. Achegue-se confiadamente, você receberá essa bênção do Senhor. Portanto, meus irmãos, para finalizarmos, Jesus está agora ao lado direito do Pai, intercedendo por nós. Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Ore ao Pai, busque a Jesus, Ele estará intercedendo por você. Só uma pergunta: é melhor quem interceder por você? O pastor aqui ou Jesus? Então a gente precisa de Pedro nem Maria, né? A gente só tem um mediador, Jesus Cristo. Não precisa nem de mim. Eu posso orar por você, mas lembre de uma coisa: tem alguém que intercede muito mais profundamente do que eu por você. Jesus Cristo. Ele conhece a tua dor, conhece os seus sonhos, conhece as suas causas, e Ele vai te abençoar. Creia, conte os seus problemas a Ele, vá como o Senhor falou, entra no teu quarto, ora ao teu Pai que está em secreto, confie, entrega a sua vida a Jesus. Meu irmão, verás a glória de Deus. Aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos guarda, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer manifestar o poder e glória dele sobre a sua vida, mas você precisa ser firme, ser fiel e confiar nele. Que possamos confiar no Filho do Homem. Só para finalizar, em Daniel e em João, o Filho do Homem foi até Daniel e foi até João. Jesus vem até nós hoje para nos abençoar. Ele está aqui hoje, Ele quer te abençoar. Confie, ore, entregue a sua causa diante dele, e com toda certeza o Senhor vai te abençoar. Amém?